três leituras que nos foram propostas para reflexão nesse final de semana são de uma beleza espetacular. Daria mais ou menos um retiro de no mínimo uma semana para destrinchar todas essas leituras, mas uma coisa a gente tem que ficar certo: o amor de Deus perpassa por todas as leituras. É por isso que nós somos convidados a contemplar o amor de Deus nesse domingo, nessa noite, e ao mesmo tempo tomar posse de uma certeza: Deus não nos abandona nunca. Não importa os caminhos por onde nós passamos, por onde nós andamos, o que importa é que Deus está sempre com os braços abertos, esperando cada um de nós. A nossa primeira leitura, livro do Êxodo, um livro que, segundo alguns autores, foi escrito pelo próprio Moisés, há mais ou menos 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. E o texto que nós lemos hoje, nós encontramos o povo, situamos o povo numa montanha, onde Moisés havia recebido de Deus as tábuas da aliança. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 31. Então o povo se reúne novamente aos pés dessa montanha, esperando de novo por Moisés. Só que Moisés começa a demorar. E aí o que eles fazem? Eu não sei de quem foi a brilhante ideia. Começam a juntar um pedacinho de ouro de cada um e constroem um bezerro de ouro. E colocam esse bezerro no lugar de Deus. Passam a adorar o bezerro de ouro. Então Moisés é chamado de novo por Deus. E Deus está muito irritado. Se nós percebemos no versículo 10 da nossa primeira leitura, nós vamos ver isso. Ô povo de cabeça dura, diz Deus para Moisés, deixa que a minha cólera caia sobre eles e eu mate todo mundo. Está aí no versículo 10 da nossa primeira leitura. E eu extermine, e eu aniquile com todo mundo. Aí Moisés intercede, pedindo a misericórdia de Deus. E a resposta de Deus está no versículo 14. Deus desiste de castigar o povo. E na resposta de Deus nós percebemos o tamanho da sua misericórdia, o tamanho do seu amor. E o amor de Deus pelo povo, e o amor de Deus por cada um de nós, fala muito mais alto do que a vontade de castigar pelas nossas infidelidades, pelos nossos desvios. Mas é preciso anunciar aos quatro cantos da terra esse amor que um dia nós experimentamos, o amor do Deus que nós acreditamos, Deus que é amor, Deus que é bondade, Deus que é justiça, Deus que é misericórdia. É esse Deus que nós acreditamos, gente. E toda vez que eu começo a pregar um Deus vingativo, toda vez que eu começo a pregar um Deus justiceiro, um Deus que parece que está sentado no seu trono, só esperando a hora que eu vou morrer para apontar o dedo na minha cara e contar todos os meus pecados. Todas as vezes que eu começo a valorizar, a supervalorizar esse Deus, eu também estou construindo a imagem de um Deus falso. Oh meu Deus do céu, nós temos tantas igrejas por aí que nos pregam deuses falsos. Nós temos igrejas por aí que nos apresentam deuses que são mágicos, que resolvem todos os nossos problemas num passe de mágica. Nós temos igrejas por aí que pregam um Deus juiz, um Deus que está pronto para decretar a sentença de cada um. Eu fico imaginando, gente, como é difícil para Deus derramar o seu amor em cima das pessoas que invertem o sentido do seu amor. Nós acreditamos num Deus amor, nós pregamos um Deus misericórdia, nós caminhamos com um Deus justiça. Nós não temos um Deus justiceiro, nós não temos um Deus legislador, nós temos um Deus que está
sempre com os braços abertos, esperando que nós retornemos para o seu abraço. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo. Ainda na primeira leitura, é engraçado, gente, porque esses dias eu vi um adesivo num carro que dizia o seguinte: esse carro foi Deus que me deu. Aí eu me questionei: que Deus é esse? Que dá carro para alguns e deixa outros morrer de fome, e deixa outros ser vítimas da guerra da Síria. Que Deus é esse? Esse Deus nós não acreditamos. Nós acreditamos sim num Deus que nos apresenta uma cruz, um Deus que carrega a sua cruz, que é sinônimo de sofrimento, que é sinônimo de dor, mas é um Deus que não termina a sua caminhada na sexta-feira da paixão. É um Deus que contempla e que nos apresenta essa vida nova que brota na Páscoa. Páscoa é passagem, passagem de uma situação de morte para uma situação de vida. É esse Deus que nós acreditamos e é esse Deus que nós pregamos. Portanto, meus irmãos, duvidem de pessoas que batem nas vossas portas dizendo que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Aceitar Jesus não é mudar de religião. Aceitar Jesus é mudar de vida. Eu posso não ter religião e mudar a minha vida. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi um grande amigo de Paulo, que se encantou pela pregação de Paulo ao longo de uma das suas viagens missionárias. A participação de Timóteo na vida de São Paulo foi tão grande que Paulo começou a delegar muitas coisas para Timóteo. Mandava Timóteo fazer missão em Tessalônica, entre os tessalonicenses, por isso temos a carta aos tessalonicenses. Depois mandava Timóteo ir até a comunidade de Corinto, por isso temos a carta aos Coríntios. Diz a tradição que Paulo gostava tanto de Timóteo que nomeou como sendo o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do Império, capital da Ásia. Mas hoje Paulo começa a falar dele mesmo, começa a agradecer a sua história, a sua vocação, e ele diz que recebeu tudo isso de Jesus Cristo, não por seus méritos, porque Paulo tem a consciência de que foi violento durante muito tempo da sua vida. Paulo tem a consciência de que perseguiu a igreja durante muito tempo na sua vida. Paulo tem a consciência de que blasfemou muito. Está aí na nossa segunda leitura. Mas, apesar do seu passado duvidoso, Deus o cumulou de graças, Deus o cumulou de bênçãos, e ele não nega isso, e continua dizendo que Cristo veio com uma única missão: salvar os pecadores. E ele coloca-se como sendo o primeiro da fila, e eu sou o primeiro. Está aí na nossa segunda leitura. E a vida de Paulo foi um constante configurar-se à vida de Cristo. Para Paulo, quem está em Cristo está na vida nova. Para Paulo, quem está em Cristo é uma nova criatura. E é sendo essa nova criatura que nós vamos poder contemplar esse evangelho que nós temos hoje. Nós não vamos nos prender muito à parábola da ovelha e nem à parábola da moeda que a mulher perdeu dentro de casa. Mas vamos para a segunda parte do evangelho. E o evangelho nos convida a fazer a experiência desses dois meninos que nós temos na leitura do evangelho. O evangelho diz que o filho mais novo chegou para o pai e disse: dá-me a parte da herança. E foi embora. Gente do céu, quando é que nós recebemos herança? Quando alguém morre. Era como se aquele menino estivesse dizendo para o pai: para mim você já está morto, então me dá o que me cabe que eu vou embora. E esse menino do evangelho sintetiza tudo que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Essa indiferença religiosa. Pela indiferença religiosa, é como se eu estivesse dizendo para Deus: para mim você já morreu, eu não preciso mais de você, eu posso caminhar sozinho.
pela indiferença religiosa, o homem constrói Deus à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, um Deus que é meu empregadinho. E o Evangelho continua dizendo que em pouco tempo esse menino juntou tudo que tinha e foi embora. Lá no versículo 13. Aí foi viver uma vida de pecado, foi viver uma vida de leviandade, gastou tudo, esbanjou tudo, mas a vida deu uma reviravolta, aconteceu uma grande fome e esse menino vai parar dentro de um chiqueiro. Esse menino vai tratar de porcos. Olha só onde foi parar a imagem e a semelhança de Deus, dentro do chiqueiro, no meio da lama. Eu acredito, meus irmãos, não tem isso na Bíblia, mas eu acredito piamente que não tem dor maior para Deus do que ver os seus filhos fazendo opção pela lama, do que ver os seus filhos fazendo opção pelo chiqueiro. O mundo está cheio de pessoas assim, que preferem a lama, que preferem o chiqueiro, que não tem coragem de retornar para a casa do Pai. De repente você conhece alguém que fez essa opção. De repente, num longo período da sua vida, você fez essa opção. Mas hoje Deus está te dando a graça de voltar de novo para o abraço do Pai. Mas esse evangelho que nós lemos hoje tem uma reviravolta. O menino cai em si. Aí vem o segredo do milagre na nossa vida. Quando a gente reconhece que sem o Pai não dá, aí o milagre acontece na nossa vida. O que é que fez esse menino voltar para a casa do Pai? Foi ele ter perdido tudo? Não. Quanta gente perde tudo e continua aí na lama? Quanta gente perde tudo e continua deprimido, fica doente, continua sem vontade de viver? O que fez esse menino voltar para casa foi ele ter se lembrado, foi ele ter recordado de quem era o Pai de sua vida. Olha só o que o pecado faz na nossa vida. Nos tira a dignidade de filho de Deus. Tanto é verdade que esse menino resolveu voltar, não como filho. Pai, trata-me como um dos teus empregados. Portanto, o pecado havia lhe tirado até a dignidade de filho. E quando esse menino resolve voltar, o pai o avista primeiro. O pai já o esperava. Quando esse menino fazia as malas para ir embora, o pai já começou a preparar a sua volta, porque sabia que ia voltar. Nós precisamos pedir essa graça hoje, gente, de readquirirmos a dignidade de filhos de Deus. Esse menino recordou do amor do Pai. E a nossa maior missão no mundo hoje é levar as pessoas a descobrir que são amadas por Deus. É levar as pessoas a recordar a sua dignidade, a readquirir a sua dignidade de filho de Deus. Deus é capaz do absurdo para dizer para cada um de nós que nos ama. Deus foi capaz de transformar o seu filho, que não tinha pecado, em pecado, para dizer para cada um de nós que nós somos amados. E nós podemos até usar em dizer que a cada batida do nosso coração é a voz de Deus dizendo para cada um de nós: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a certeza desse amor, meus irmãos, é a única força capaz de tirar alguém da lama. A certeza desse amor é a única força capaz de trazer alguém de volta para o abraço do Pai. Por isso nós precisamos ser mensageiros do amor. A nossa vida precisa ser uma vida em que reflita o amor de Deus. O mundo não vai voltar para o abraço do Pai se nós não tivermos essa ousadia de viver o amor. Daqui a pouco o amor vai estar em cima do altar feito pão. O próprio amor em pessoa, que vem para nos alimentar, que vem para dizer que vale a pena continuar caminhando, que vem para dizer no coração de cada um de nós que se a nossa vida está tortuosa,
Se os nossos caminhos estão no meio da lama, não tem problema. Deus hoje vai dar para cada um de nós um livro em branco, para que nós possamos começar a escrever a nossa história. E a história escrita por Deus é a história que dura para a vida toda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.